Oi, gente. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Tudo bem? Entrando aqui para mais uma live. Hoje um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aí, tá? Por conta... Eu não consegui hoje a gente acertar a live de hoje aí com a pessoa que a gente estava marcando para falar hoje. E aí eu resolvi entrar aqui com uma primeira live do primeiro dia que eu fiz aqui no torno para bater um papo aí com vocês. E também se a gente tiver a oportunidade aí de conversar com alguém que tiver a fim de entrar aí para conversar um pouquinho, mostrar um pouquinho do trabalho de vocês, tá certo? A proposta é essa hoje, não vai ter nenhuma temática específica, só estou aqui no torno trabalhando e se alguém quiser entrar, bater um papo, a gente vai chamar, é só colocar aí nos comentários aí que quer participar, que eu vou chamar pra gente conversar, tá bom? Enquanto isso eu tô aqui no torno tava fazendo umas peças e aí eu tô aproveitando também para fazer um teste aqui, vou testar junto com vocês aqui essa argila que o Caio me mandou para fazer um teste. É argila nova que eles vão colocar aí para fabricar a terracota nova deles. Ele me mandou um pacote, eu vou experimentar ela aqui no torno. Aqui parece invertido. Terracota. E aí eu vou fazer umas pecinhas aqui enquanto a gente conversa, bate um papo. Se vocês tiverem dúvida, perguntem. Se vocês também quiserem, quem quiser entrar, como eu falei, deixa o pessoal chegar aí. Acho que hoje tem muita gente que ficou com medo de vir, porque achou que eu ia chamar aqui qualquer um. Não, na verdade, se você quiser participar, eu te chamo pra gente conversar. É só... Boa tarde, Raquel, tudo bem? Malu tá aí. Malu, a Fátima, as alunas. Gerson, tudo bem, Gerson? O pessoal tá chegando aí devagarinho. Hoje não é aquela tradicional live de conversa aí, a gente não tem um convidado. Então vamos fazer uma pecinha aqui. Ela tem uma cor bonita. Para quem não conhecia antes a argila do Pascoal, a terracota dele, eu peguei uma peça aqui que tem uma parte, ela era esse vermelho aqui, ó. É isso aí. O ateliê João de Barro tá aí, pimenta. Ih, tem uma turma grande aí. Oi, gente, tudo bem? Ela era esse vermelho, mas ele parou de fabricar. E aí eu acho que agora eles vão voltar a colocar no mercado essa argila aqui. Ele ainda tem estoque dessa antiga. Oi. Ó, a textura dela tá bem gostosa. O Clélis, o Gerson tá treinando no torno dele lá, aluno virtual. Tudo bem, gente, com vocês aí? Como é que tá? Normalmente quando pego uma argila assim para experimentar, para começar com ela, eu gosto de fazer alguns tipos de peça para a gente poder ver como é que ela vai se portar lá no forno. No caso aqui eu vou fazer alguns bowls. Porque eu quero ver como é que ela vai queimar, se ela vai empenar, se não vai entortar. Assim, ela tá bem gostosa para trabalhar aqui, ó. Tá bem gostosa assim, tá mais lisinha do que a terracota original. A terracota original a gente sentia que ela tinha um pouquinho mais de pedra. Mas essa aqui é um pouquinho mais assim, grosso, né? Pedra não, modo de dizer, mas era um pouquinho mais grossa, né? Talvez pelo material, mas essa aqui ela tá bem mais lisinha, mas está sustentando bem.
Aí eu vou subir uma peça maiorzinha também, só pra gente ver. E depois eu vou fazer testes com ela de absorção, de cor, ver como é que ela vai ficar nos meus esmaltes, encolhimento, tudo isso. Ele me deu um pacote de 10 quilos para eu experimentar, ele está enviando para alguns ateliês para o pessoal experimentar. Oi Daisy, tudo bem? Chegando gente aí. Não, essa aqui não é a argila da Resende, essa aqui é a do Pascoal. O pessoal que está entrando aí agora, eu estou fazendo um teste da nova terracota do Pascoal que ele me mandou. Eu vou testar a do Resende também, mas ainda não consegui. Ó, essa terracota que eles vão fabricar agora é que não dá pra ver, tá invertido. Antes eles tinham a terracota vermelhinha, né? Como mostrei pro pessoal aí. Ela agora, ela saiu de linha porque eles não estavam conseguindo mais fornecedores. Pelo menos foi o que o Caio contou pra gente na live no dia que ele me mandou a terracota. Ele não estava conseguindo mais fornecedor. E aí agora eles estão lançando essa nova terracota aqui. Então ele está mandando para alguns ateliês para o pessoal testar e ver como é que ela é. Eu vou experimentar ela, passar pelo processo de teste aqui para a gente ver a absorção, encolhimento, retração, como é que ela se comporta com meus esmaltes. A anterior era essa aqui, ó, vermelha assim, bonita até, ó, no esmalte fica muito bonito. Então, dependendo do esmalte que você usa, se é meio translúcido, ela fica muito bonita e aparente também fica muito bonita. Eu queimo cone 6. Essa aqui que ele mandou, ela tá para cone 6 também. Colocou aqui no Himalaia de 700 a 1200 graus. Mas eu queimo um pouquinho mais alto. Normalmente quando eu queimava a terracota dele um pouquinho mais alto antes, ela costumava dar uma empenadinha. E aí dessa vez agora eu quero ver como é que ela vai se comportar. Um bolso, se você fizer ele bem feitinho, é um bom exercício para você ver, porque se a argila não for boa, muitas vezes ela deforma durante o processo de queima. Então ela crua é bem bonita, se ela permanecer esse tom aqui vai ficar muito bonito também, então vamos ver como é que ela vai ficar. O Gerson fez uma pergunta aí. Qual que é? Como você faz para medir tudo isso que você falou? Medir? Medir o quê? Para ver retração, encolhimento, essas coisas? Então, na verdade é assim, ó. Por exemplo, que teste que a gente faz com a massa quando você pega ela logo de cara? Eu vou depois, o Gerson faz parte das minhas aulas online lá. Depois nas aulas online eu vou mostrar todo o processo, passo a passo, como que é feito. E você deve fazer no seu ateliê também. Quando você trabalha com uma argila, para você ver se essa argila vai ser funcional ou não para o tipo de trabalho que você faz. Normalmente a gente faz um teste, os testes básicos que você faz. Encolhimento, né? Quantidade que ela encolhe, isso é importante para você ter uma ideia de trabalho. Então normalmente no encolhimento a gente vai fazer uma plaquinha comprida de 10 centímetros e aí você vai marcar 10 centímetros aqui. Normalmente a gente trabalha com 10 centímetros para você ficar fácil de você visualizar. Isso para um teste de encolhimento. E aí você vai anotar, vai medir nela úmida, né? A espessura da placa tem que ser mais ou menos condizente com uma espessura de uma peça que você trabalha. E aí você coloca para queimar no seu forno. E aí você mede. Quando ela sair de biscoito, você já mede quanto que ela encolheu no biscoito. Já tem uma porcentagem aí de quanto que ela encolhe nesse processo de biscoito. Aí depois você coloca ela de novo em alta temperatura, né? É legal você sempre fazer na sua faixa de queima, na sua temperatura usual que você está acostumado. Como essa terracota, ela é uma terracota para um pouco mais baixa, para mais baixa temperatura, né? Terracota normalmente queimada em baixa, mas a gente vai levar ela a cone 6, porque eu quero ver como é que ela vai suportar a cone 6.
E aí eu vou fazer o teste na minha temperatura para ver o tanto que ela vai encolher, tanto que ela vai ficar, quantos por cento que ela encolhe. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, quando eu trabalho com uma peça, por exemplo, igual essa aqui, um bolzinho, que eu quero saber o tamanho que isso vai gerar mais ou menos depois quando secar, né? Quando queimar as duas queimas. E aí eu tenho essa referência das massas. Então a gente tem uma porcentagem quanto que a massa encolhe. Normalmente até o fabricante coloca isso, vou queimar isso mesmo, quanto 6.220. Aí eu vou ter essa noção. Outros testes que a gente faz, que é o teste de resistência mecânica da massa. Tanto aqui, né, na modelagem do torno, quanto na modelagem manual. Então é legal você pegar uma argila. Aí vai depender da linha de trabalho que você faz, né? Se você trabalha com molde, se você trabalha com temperatura que é cone 6, 1220 a 1240 graus. Aí eu vou depois fazer o teste de resistência nela. Esse teste de resistência física eu faço tanto aqui modelando no torno, né? Que aí é a experiência, você sabe, quando você está acostumado com uma massa, você sabe o tanto, por exemplo, a quanto eu demorei para conseguir subir esse bowl, o quanto consegui deixar ele com a parede uniforme, sem deformação. Isso aí é um teste que você vai fazer de tato, experiência mesmo. E aí quanto que você consegue subir uma peça aqui no torno, porque tem peças, tem argilas que elas não... se eu não me engano, a palavra para isso se chama tissotrópica, né? Que é uma argila que ela não suporta você esticar ela muito. Então, se eu subir uma peça muito alta aqui no torno, se ela for muito elástica, ela começa a descer. Então, isso aí para mim, eu não gosto de trabalhar no torno. É mais difícil ter uma retardo de trabalho aí, porque um tempo atrás, quando eu estava produzindo muita peça, por exemplo, eu faço esse bowl aqui em alguns minutos. E aí, se eu for fazer uma série de bowls, se eu pegar uma argila assim, que é difícil de tornear por ela ceder, eu acabo que eu perco muito tempo. Eu consigo controlar ela, mas eu perco muito tempo. Então eu gosto de argila mais firme. Aí eu gosto de trabalhar com argila um pouco mais firme, e essas argilas que tem um pouquinho mais de material mais grosso nela. Só que isso a gente sabe que quando você aumenta a granometria da argila aqui, você também tem uns problemas de absorção depois, que eu já vou explicar. Aí o que acontece? Eu fiz esse teste no torno, então assim, logo de cara eu testei essa aqui, eu já tá, uma peça que eu faço eu já sei se ela tá gostosa ou não tá de mexer. Uma única peça. O jeito que ela já veio no saco, a umidade que ela já veio, o ponto que ela já veio, isso também é muito importante, né? Você não quer comprar só líquido, né? Que é água. Você quer uma argila que tem uma densidade boa. Isso é um teste. Aí depois tem os testes de modelagem, que é muito interessante também, que é pior, gente, é pior a argila na modelagem do que aqui. Aqui no torno, se a argila tiver mais seca, ou mais ressecada, ou quebradiça, você consegue fazer. Agora lá na modelagem não. Então a gente faz um teste lá na modelagem, cria uma peça, dá um movimento nela. Por exemplo, ó, essa aqui, ó, eu faço, ó. Eu peguei ela aqui, estiquei ela, ó, não quebra, ó. Tá vendo? Ó? Não quebra e não racha. Isso é uma plasticidade muito boa, ela está com uma plasticidade muito boa. Esses testes é visual, isso aí é característica de cada pessoa, de cada um vai gostar do jeito da sua argila, isso aí não tem como você, a não ser que você corrija, você saiba corrigir isso. Então é uma característica sua. E aí eu vou fazer um teste lá na modelagem também, com uma peça de modelagem, para a gente ver como é que é e tal. E o outro teste vai ser o teste dela lá no forno, que normalmente a gente faz uma plaquinha, uma placa reta, e aí você coloca ela lá no forno em cima de dois suportes. Eu vou fazer com a mão aqui, ó, em cima de dois suportes de refratário lá no forno, e aí conforme ela queima você vai ver o tanto que ela vai deformar lá no forno. Isso normalmente quando a argila está chegando e passando do seu ponto de sinterização, quer dizer, ela tem um ponto ali onde ela começa a derreter. Dentro desse ponto que ela começa a derreter, ela começa a deformar. Então tem um limite. Essa aqui provavelmente ela vai deformar bastante, porque o ponto dela de sinterização é bem baixo, é 1200, tá? Aí é 1200. Essa aqui eu vou queimar um pouquinho mais alto, então provavelmente ela vai entortar. A terracota anterior, ela entortava bastante, porque o ponto de sinterização dela era baixo. Feito isso, a gente vai para os outros testes, que é o teste de absorção, tá? Quantidade de água que ela absorve.
Normalmente eu faço esse teste tanto no biscoito quanto na peça queimada em alta temperatura. Aí vocês já assistiram várias lives aí o pessoal explicando como é que faz, é bem simples, né? É bem simples de fazer, na verdade. Você pega a argila queimada, eu testo em biscoito, então ela é queimada em biscoito, meu biscoito é 900 graus. Aí eu vou pegar essa argila, vou colocar ela dentro da água, vou pesar ela seca, peso seco. O Louros fez lá, mostrou bem passo a passo o processo. Acho que a live ainda está lá no Instagram dele, todas as etapas de teste. Aí você vai pegar, vai deixar ela, vou deixar ela de molho lá na água. Realmente eu fiz um experimento depois que o Louros fez, porque eu queria tirar a prova, eu nunca tinha tirado essa prova, eu achei muito legal. O Louros falou assim, não importa, normalmente os livros mandam você deixar 24 horas, de 12 a 24 horas, alguns 12 horas, outros 24 horas imersa na água. E aí eu falei, e o Louros falou assim, não dá pra saber isso já em algumas horas, deixar 1 hora, um pouco assim. Ele fez durante a live, 1 hora de live lá, ele fez o processo nas argilas da Terra Nova e provou. Aí eu falei assim, eu vou tirar essa prova, porque eu já sabia o tanto que essas massas já absorvem, que eu já tinha feito antes. Aí eu peguei e fiz um teste de 1 hora. E realmente a variação é muito pequena, é quase imperceptível. Então isso adianta o seu trabalho. Você consegue fazer um teste de absorção em poucas horas, realmente. Tirei a prova e é isso. Então vou colocar essa peça queimada em biscoito dentro da água. Vai lá, você quer deixar 12 horas? Deixa 12 horas. Quer deixar 1 hora igual o Louros falou? Deixa 1 hora. Você tira ela, seca e pesa de novo. Aí você sabe o tanto que ela absorve no biscoito. Então, vou explicar por que eu faço ela no biscoito. Por que biscoito? Porque eu trabalho com esmaltação por imersão, tá? Eu faço imersão. Então, o meu biscoito, por volta de 900 graus, é o que eu queimo todas as minhas argilas. Umas argilas, diferente da outra, elas acabam fechando mais. Nesse processo que ela fecha mais, eu preciso de um biscoito com absorção de 15 a 18%, como o Lixa falou. O meu biscoito está dando uma média de 14% de absorção. Das argilas, as médias que eu uso. A Terra Nova acho que um pouquinho mais alto. Mas nesse ponto, o que acontece? Aí ela está queimada numa absorção bacana para eu poder fazer imersão, pincel, se for o caso. Então é em torno de 15 a 18% é o tanto de absorção que ela tem que ter no biscoito. Isso pode variar de acordo com que você vai variar a sua queima na temperatura do seu biscoito. E do tipo da argila também. Como essa é uma argila bem mais baixa, provavelmente ela vai ter um poder de absorção bem menor. A terracota anterior do Pascoal estava com, no meu biscoito estava dando acho que em torno de 12%, se eu não me engano. Preciso ver a tabelinha lá. E aí eu preciso fazer essa correção. É muito difícil porque assim, eu queimo várias argilas. Então eu tenho um biscoito único. Aí eu não quero mudar muito. Se ela tiver muita variação, muitas vezes ela não vai entrar. Oi? Então, aí ela não vai... eu não vou mudar meu biscoito, eu vou ter que fazer uma queima só de biscoito só para ela. Pronto. Aí eu vou testar agora a absorção dela em alta temperatura. O processo é o mesmo. Imersão na água, pesar seca, depois pesar molhada. E aí tem um fator que você faz, o valor... a peça seca, você pesa, aí coloca ela na água por 24 horas, não pode ser esmaltada, tem que ser sem esmalte. E aí nós vamos pesar ela depois, tira ela da água, seca ela com pano, pesa de novo, e aí você pesa ela e vê o peso. Faz esse peso que ela deu molhada, menos o peso seco, e aí você divide novamente pelo peso seco e multiplica por 100. Para você chegar a um fator de porcentagem, quanto que ela encolheu. Aí a gente vai saber quantos por cento ela absorve de água, tá? Na média, segundo isso aí tem muito pessoal tem muita variação, mas assim, por exemplo, segundo o Porcelanas, absorção zero, tem fecha. Como a gente está com a faixa de Grés, né, que é uma argila para média e alta temperatura, é tolerável aí até uns 3%, né, de absorção para ser um Grés. Então a gente tem que ver se ela fica dentro dessa faixa. Por quê?
Se ela está dentro dessa faixa, diminui a absorção depois no uso da peça. Eu queimo o biscoito a 900 graus. O Lorusso queimo dele a 1050. Eu nunca queimei a 1050. Eu vou testar para ver, mas vou gastar 1 hora a mais de forno lá. Não sei se a absorção dessas minhas argilas está boa nesse ponto, tá? Voltando aqui, só porque o pessoal que chegou aqui, gente, estou batendo papo aqui com vocês hoje e a gente começou a falar sobre essas argilas aqui. Não era temática não, tá, gente? Longe disso. Já tem umas pessoas aí. Normalmente, como vocês estavam acostumados, às 4 da tarde estava fazendo as lives normal, né? Tem como escrever a fórmula da absorção? Você consegue escrever aí, amor? Eu não sei qual que é, não. Argila molhada menos argila seca, peça molhado, peso molhado menos peso seco, dividido novamente pelo peso seco e depois multiplicado por 100. Ai, ai. Depois que você pega, fica fácil, que você fica fazendo conta. Mas assim, aí só para explicar aqui, voltando aqui no assunto que eu tava, como eu estou acostumado a fazer as lives, conversar com o pessoal aí durante a semana e tudo mais, eu tava acertando uma live para hoje. A gente teve a live de ontem, muito boa por sinal, foi muito legal. A gente aprendeu muita coisa aí, tem gente que já criou suas lojas. Repete de novo aí, devagar. Vou repetir, segura aí que eu vou repetir. Só concluir o raciocínio aqui, já que tem bastante gente. E aí eu não consegui fechar a live de hoje. A gente estava conversando e por algum motivo eu não consegui fechar hoje. Aí eu falei, para não falar que eu não entrei aqui hoje para bater um papo com vocês, eu lancei aquilo lá. Se alguém quiser entrar aí para conversar comigo, se alguém tiver coragem de botar a cara aí agora, é só falar assim, eu topo, eu chamo pra gente conversar, tá? Me chama que eu quero, tá bom? Aí a gente conversa. E... o Lorusso tá aí, ó, acabou de postar ali. Ele fez todo esse processo numa live dele lá de pesagem das argilas e fez o cálculo ao vivo. Vocês podem entrar lá, que tá lá, eu acho, disponível ainda, mas é bem legal. Vou repetir aqui o método para você saber a absorção, tanto da massa do biscoito, quanto na queimada em alta temperatura. Normalmente, gente, é legal você fazer esse teste sem esmalte, tá? Eu questionei o Lixa sobre se podia fazer com esmalte ou sem esmalte. De vez em quando eu faço uma peça meio esmalte, meio sem esmalte. Eu percebi que a variação, quando tem esmalte, se o corpo dela está todo fechado, tem uma absorção muito menor. Lógico, o esmalte impede, mas é legal de você fazer o teste da absorção final sem esmalte. Mas eu acho que alguém perguntou aí, pra que fazer isso? Pra que fazer o teste de absorção? Você tem que fazer o teste de absorção para saber se... Vamos supor, vamos fazer um exemplo. Tem as argilas... só para vocês saberem, essa argila que eu estou usando aqui é do Pascoal, tá? É a nova terracota do Pascoal que eles vão lançar ainda, não está lançada. Ele só me deu um pacote para eu testar. Eu vou fazer todos esses testes aqui para ver se ela tá legal, se ela tá funcional. E aí eu vou usar, porque eu adoro a terracota, acho a cor dela muito bonita. Ó. Dessa terracota vermelha. Tá? Então o que acontece? Eu preciso fazer esses testes para eu saber se a minha argila, o tanto que ela está absorvendo de água, tanto que ela suga de água, que a gente chama de porcentagem. Por que isso? Se uma argila tem um teor de absorção muito alto, acima de 3%, isso significa que ela vai causar problemas. Ela vai ter problemas como, por exemplo, ela pode, se eu deixar água por muito tempo com essa caneca aqui, ela pode vazar água, se ela tiver uma absorção muito alta. Depois você lê, termina o seu raciocínio aí, senão você fica embanando tudo. Legal. Você quer conversar, Deise? Quer entrar aí? Entra aí, a gente entra. Termina de falar. Vou terminar de falar aqui. E aí, para fazer utilitário, a gente precisa de uma argila com um poder de absorção bem baixo, tá? O ideal seria 0, mas as argilas de Grécia não tem, dificilmente a gente consegue 0 nelas. As porcelanas, sim, a gente consegue 0 de absorção. Então, o que acontece?
vamos supor esse bowl aqui, né? Vou vender isso para um restaurante. E ela tem um poder de absorção, ela absorve a água, ela suga a água. E se um restaurante for colocar algum alimento líquido aqui, ela vai sugar, ela pode mofar, ela pode embolorar, ela pode ficar com mau cheiro, pode dar um monte de problema porque ela suga esse líquido. Então, quanto menos absorção uma argila tiver, melhor ela vai ser, melhor ela vai ter o resultado. E são vários fatores para utilitário, gente. Isso é para utilitário, tá? Você pode fazer para outra coisa. Mas vamos supor assim, ó, isso aqui é uma peça minha, uma luminária, vamos dizer assim, né? Mas vamos dizer que seja uma luminária para jardim. Eu vou deixar ela exposta no jardim. Se ela tiver uma absorção muito alta, ela vai sugar água e ela vai embolorar lá no jardim. Então, quanto menos, mais fechada, melhor é a sua argila. Então, você faz esses testes. Exemplo. Isso está relacionado à temperatura que você queima. Tá? Está relacionado à temperatura que você queima, ok? Por exemplo, uma argila, ela tem o ponto dela de sinterização, ponto dela que ela começa a derreter e o ponto que ela derrete completamente, mas a gente tem que estar naquele limite ali perto do derretimento. Isso faz com que ela feche, ok? E aí a gente precisa trabalhar com isso. Eu queimo cone 6, 1220, 1220 a 1240, essa é a minha faixa de queima. Eu fico ali no meio, 1230 mais ou menos. Aí eu preciso ver quanto que essas argilas fecham, tá? As argilas do Pascoal, por exemplo, a tabaco e a creme fecham bem, muito bem nessa temperatura. A tabaco melhor ainda. A tabaco tem absorção de quase 2, alguma coisa. As da Terra Nova que eu já testei, a absorção dela também, algumas marcas dela, não sei todas de cor, fecham muito bem também. Ainda não testei a do Éder, vou testar a do Éder, ele me mandou os pacotes aqui para eu ver, mas pelo que o Estúdio Neves usava, ela vai dar uma absorção também muito boa. Então, aí o que acontece? Por exemplo, lá do Pascoal, a Shiro, por exemplo, a Shiro é uma argila, aquela branca, ela é uma argila para alta temperatura, para 1300 graus. Né? Ela não vai fechar na minha temperatura. O poder de absorção dela na minha temperatura está girando em torno de 7 a 8% de absorção. Quer dizer, tipo, é muito alto. Ela praticamente é um biscoito. Se você coloca a língua nela aqui, né? Um cone 4 por o custo. Se você coloca a língua nessa da Shiro, você sente que a sua língua gruda, porque ela não está sinterizada. Então ela não é indicada para você trabalhar no cone 4, no cone 6, nessa absorção. No utilitário vai dar problema no futuro para você. Não que você não possa fazer, peça sem alimento seco, esse tipo de coisa, tá, gente? É tudo para a linha de trabalho que você vai fazer, ok? Se você vai fazer um utilitário, beleza. Se você vai fazer um decorativo, aonde vai ficar, se vai ficar exposto ou não, tudo tem essa relação. Então é muito importante você estudar esse processo das argilas para você entender o que você está fazendo, tá? Que peça que você está fazendo, o que você está vendendo. O mais importante você entender compre argila que trabalhe bem para a sua faixa de temperatura. Outros fatores que interferem na massa, por exemplo, chamote, né? O chamote porque são as pedrinhas lá queimadas, né? O moído, né? O refratário moído em alta temperatura, queimado em alta temperatura, ele dá resistência mecânica para a peça. O chamote interfere na absorção também, porque ele abre os poros da peça, então assim interfere. A tabaco, para vocês terem uma ideia, com aquelas pintinhas que ela tem, que a tabaco pinta, isso também já interfere um pouco na absorção dela também, tá? Eu já percebi isso. Quando eu misturei ela com a creme, diminui a quantidade de pinta dela, a absorção dela caiu bastante. Então, se é uma argila chamotada, provavelmente a absorção dela vai estar um pouco mais alta também, né? Dependendo do chamote que se usa, se é mais grosso ou mais fino. Então isso também tem interferência, né? Vamos dizer, outras interferências que pode acontecer, sei lá, queima no seu forno. Seu forno tem variação de lugar de queima, por exemplo, se tem queima mais alto, mais baixo, também pode variar um pouco. Mas aí você tem que pensar, argila funcional para você, que você vai criar os seus utilitários. Isso é para utilitário, gente. Não estou falando, se você quiser fazer outros tipos de peça, não tem problema. Eu uso a Shiro aqui, uso bastante a Shiro, mas normalmente a gente faz alguma coisa que não vai ficar com água. Eu também não gosto de argila muito branca, então por isso. Mas é isso. Fala a fórmula.
Falar a forma? Fala falar a devagar. forma. Devagar. Se vocês tiverem, anotem aí. Você pesa, você tira a peça. Vamos supor que aqui é minha peça queimada ou biscoito em alta temperatura. Pego ela sem esmalte, argila. Vou pesar ela seca. Deu 10 gramas. 10 gramas. Vamos fazer com um número redondo para a gente poder tentar fazer esse cálculo de cabeça. Pesou 10 gramas. Aí eu vou lá, mergulho ela na água e deixo. 4 horas. Aconselho deixar 12 horas, mas se você estiver na dúvida, ou 24 horas. Não vai fazer diferença se você deixar mais. Tá? Deixou imersa lá, ok? Beleza? Tiro ela, seco com pano seco e peso novamente. E aí eu tenho um outro valor porque ela já sugou um pouquinho de água para dentro do corpo dela. Não pode ficar gotículas aqui em cima, tá? Tem que estar sequinho. E aí eu tenho esses dois valores. Vamos supor que o primeiro deu 10, o segundo deu, vou falar 11, por exemplo, para ficar um número, subiu 1 grama. Aí o que eu faço? Pego o valor molhado, que é o maior valor de 11, e subtrai o valor seco. 11 menos 10. Vai dar 1, vai sobrar 1. Então é argila seca. Argila seca, argila molhada menos argila seca. Argila não, peça, né? Porque não é mais argila, cerâmica. Ok? Peça molhada, peso da peça molhada menos peso da peça seca. Perfeito? Aí, de 10 menos, de 11 menos 10, 1. Esse valor 1, eu preciso dividir para poder achar porcentagem. Agora, para a gente achar a porcentagem, tá? Eu preciso dividir pelo valor do peso seco. Então, o que era 1, eu novamente divido ele por 10, que era o peso anteriormente seco. Dividi por 10, deu 0,1, né? 1 dividido por 10, 0,1. Perfeito? Segui a 0,1. Só que eu ainda não tenho a porcentagem. Aí eu tenho que multiplicar por 100 para poder achar a porcentagem. Porcentagem por 100. Então multiplica esse valor por 100. Então 0,1 multiplicado por 100 é igual a 10. É isso mesmo? É igual a 10. Ou seja, 10% de absorção. Se eu não errei na conta. Sem calculadora. Repete, mas nem eu entendi. Sério? Argila seca, argila molhada. Peso da argila molhada dividido pelo peso da argila, subtraído pelo peso da argila seca. Alguém pode colocar? Aí, ó, colocou peso da argila molhada dividido pelo... Não é dividido, é isso. Obrigado. Peso da argila molhada menos o peso da argila seca, dividido pelo peso da... Não, você errou. Tá errado. Ai, Jesus! Tá errado. É dividido pelo peso da molhada. Da seca. Ela colocou o peso da molhada. Alguém coloca aí de novo. Escreve aí pra mim, por favor. Vai devagar. Peso da argila molhada menos o peso da argila seca dividido pelo peso da argila seca multiplicado por 100. Foi muito rápido? Escreve aí, vai. Peso da argila molhada menos o peso da argila seca. Peso. Argila, eu tô falando argila, mas não é argila, tá, gente? Peso da cerâmica. Peso molhado. Peso molhado. Menos. Não, tá errado. João pode escrever errado. Alguém vai acertar aí. Eu vou sortear uma caneca aí pra quem acertar. Menos peso da argila molhada. Peso do biscoito molhado diminui peso do biscoito molhado. A Bianca aí colocou. Vamos ver a da Deise aqui. Peso molhado menos o peso seco. A Bianca falou primeiro. Bianca. Peso do biscoito molhado diminui o peso do biscoito molhado dividido pelo peso. Não, ela errou. Ela colocou peso molhado 2 vezes. Vamos ver a Deise. Peso molhado menos o peso seco dividido pelo peso seco vezes 100. A Deise! Aê! Agora alguém escreveu aí em coisa matemática ali, ó. PM menos PS, perfeito. Ah, é isso mesmo.
A Larissa, ela é geóloga, né, Larissa? Ela sabe dessas contas aí muito Olha bem. lá, peso molhado menos peso seco dividido pelo... Só que tem que vir buscar a caneca, Deise. Brincadeira. Olha a minha caneca de hoje aqui, vou mostrar pra vocês. Homenagem ao Dia das Mães. Você já colocou? Coração aqui. Não vai ser... Ó, argila colorida no torno. Na verdade é uma argila reciclada que a gente tinha, aí a gente misturou com outras argilas e aí deu esse tom aqui em cima de um transparente. A Mariana fez a alça de um coração. A Bianca, ela só digitou errado a palavra lá. Ela colocou molhado 2 vezes. Aí, galera, agora vocês já estão aprendendo, ó. Então você faz esse teste para você ter essa noção de absorção. Fique com os números na cabeça. Quando você fizer isso em biscoito, se ela ficar na faixa de 15 a 18, você tem um biscoito bom, um biscoito ótimo, bem queimado, que vai ser funcional para você trabalhar com imersão, pincel, né, compressor. Vai ser funcional, você não precisa se preocupar com ele que vai estar bem funcional. Se estiver muito alto, você vai ter problema, porque vai estar sugando demais o esmalte. Se você estiver muito baixo, não vai estar pegando esmalte direito, tá? No biscoito. Então o valor do biscoito, desse cálculo que você fez aí, dessa matemática que a gente fez, tem que ficar entre 15% e 18%. É um valor bom. As minhas estão em volta de 14%, eu sou tolerado. Perguntou se a gente queimou 850. Queima sim. A gente sim. Tá com pressa, queima. Tem vezes que a gente para em 850, não dá vai ter certo, problema. Não, libera os gases, tudo. Beleza. É isso aí, Pimenta. Aí, beleza, você ficou com esse valor aí para você fazer a sua queima de biscoito. E aí você vai queimar em alta uma amostra de argila. E eu aconselho, quando você for fazer isso em alta temperatura, você vai pegar essa argila aqui e faça 3 pedaços dela. Coloca um pedaço em cima do forno, no meio e embaixo, porque lá você tem uma ideia de como se o seu forno está dando variação de temperatura na porcentagem de absorção. Aí você vai fazer esse teste de absorção. Aí você escreve embaixo para saber qual prateleira que tá, para você não... Você faz a anotação, né? para você não se perder qual prateleira que é e tal. E aí você faz o mesmo teste. Se a sua massa tiver abaixo de 3% de absorção, eu considero que vai estar boa para você fazer uns utilitários bacanas. Se tiver 0, perfeito, ótimo, maravilha, que seria o ideal, né? Mas aí abaixo de 3% eu acho que vai estar legal aí para você trabalhar, vai absorver um pouquinho, mas nada que vai te causar transtorno lá no futuro. Agora, se estiver muito alto, por exemplo, igual a Shiro é para mim aqui, muito alta, porque é uma argila de alta e eu estou queimando em média temperatura, né? Então, surreal eu querer fazer com que essa argila vai funcionar. Eu vou ter um problema no futuro, como já tive problemas com ela assim, tipo mofar a peça sugar líquido, igual contei uma história outro dia de uma aluna que deixou guardado uma tigelinha numa coisa com um repolho e sugou o líquido do repolho, depois ficou fedendo igual um gambá morto lá. Mas é isso aí, entendeu? Basicamente é isso, gente. Aí se você for pegar argilas com chamote, vai atrapalhar um pouquinho. Pra mim tá ok, eu acho que talvez seja só a internet. Okay. A Mariana tá vendo ali, tá ok. O Gerson perguntou sobre... Eu saí e entrei sem querer aqui, então não vi a pergunta dele. O Gerson topa entrar ao vivo aqui. Vamos ver se o Gerson topa entrar ao vivo. Dá o recado da Deise. Vou dar o recado da Deise. Gente, a Deise... Essa tábua aí que não tá... Aí, ó. Você pode colocar a peça de cá, vai tombar. Gente, a Deise... Deise Atelier... Escreve aí, Deise. Tá aí, amor. Ela colocou aí, ó. Espessura das peças também é importante. O Lourdes colocou aí, é bem interessante isso. É mesmo, se você fizer uma peça muito fina, você também não vai ter parede suficiente, pode interferir na absorção e filtrar. Bem lembrado. A Deise, voltando aqui, desculpa, eu me embanando quando eu fico lendo aqui. Ela colocou, escreveu aí, ó. D-E-Z-I-Y. D-E-Z-I-Y. Atelier. Desi. Desi, é Desi, não é Daisy, não. É Desi, não é Daisy. Desi. Agora não tem como. Entra ao vivo pra você falar. Posso chamar ao vivo. Aí, ó.
Tem dois depois aqui. dela é o Depois eu Gerson. chamo o Gerson. Vamos lá. Ela vai falar um pouquinho do trabalho dela aqui. Vamos ver. Bom, o que acontece com a absorção nas artigas que tem chamote? O chamote acaba abrindo os poros dela, então ela vai acabar absorvendo mais. Vai ter mais absorção. E ela viu uma peça nossa com vidro. O vidro a gente queima na mesma temperatura, normal. Olá, Oi! Tudo bem? tudo. Morrendo de vergonha aqui. Oi, gente. Ah, é isso. Faz outros vídeos aí. Tô na brincadeira. Tô tentando. Ah, bom. Legal. Que bom te ver aqui. Como é que é o nome mesmo? Fala aí. Desi. Desi. Mas vai lá. Gente, é legal que ela entrou aqui. Eu queria que ela falasse para vocês que você está onde mesmo aqui em São Paulo? Tô em São Caetano. Ela está em São Caetano. Olha que legal. Hoje mesmo uma pessoa daí de São Caetano me procurou, eu não lembrava. Eu vou passar o seu contato para ela, que ela está querendo fazer umas pecinhas. Gente, ela tem um ateliê aí em São Caetano que é um coworker, né? Explica aí pro pessoal aí, fala aí, seu recadinho aí. É um coworking para artistas. Então, tem um ateliê de cerâmica montadinho, com 2 tornos, com extrusora, com plaqueira. A plaqueira que era do Tácito, maravilhoso, tá lá comigo. Tá, o ateliê tá lá montado e a gente tem um forno, um scut, então ele queima alto. E aí tem outras mesas também para quem tem outra sala, para quem não é da cerâmica e quer usar o espaço. Antes a gente só fazia queima para quem era membro lá do ateliê, né? Quem era coworker ou quem era aluno. Mas agora com a pandemia, muitos ateliês fechados, as pessoas querendo queimar, a gente abriu de forma experimental para quem quer fazer queima e não tem onde queimar. Então a gente está fazendo tanto uma fornada cheia, um forno inteiro, quanto por prateleiras, né? Então a pessoa quer queimar uma prateleira só, ela quer lá 10 centímetros da prateleira, então ela enche a prateleira. E para quem quer participar tanto do concurso da xícara do museu, quanto queimar para o vestir cerâmica, que não tem peça em quantidade suficiente para fazer uma fornada ou uma prateleira inteira, aí eu faço a queima, para quem está querendo participar desses 2 eventos. Legal. E você lembra qual que é? Prorrogou, né? Os 2, acho que prorrogaram, né? Você lembra do prato da xícara do museu? O da xícara do museu, acho que foi até o dia 30, 31 de maio. A Fátima Rosa está aqui na live, ela vai saber te dizer, mas acho que é 31 de maio. E do vestir cerâmica, para quem já se inscreveu, acho que a inscrição era até dia 26. Mas como não precisava estar com a peça pronta, né? Então quem já se programou para participar, mas não tem como queimar, aí consegue fazer a queima lá, se quiser. E o esmalte ela queima em alta e embaixo também? Legal. É isso aí, gente. Olha só. Aí, o que acontece é assim, né? O pessoal aí tá nessa onda agora, tá precisando muito de queimar peça e tal. Hoje mesmo eu recebi gente procurando aqui o ateliê. 30 de maio. 30 de maio, a prorrogação aí do vestido da xícara. A xícara foi para 30 de maio. E aí tem um ateliê que queima, tem aí na região, e ela tá aqui no ABC, é bem bacana. Parabéns aí, brigadão mesmo aí. O pessoal vai... É legal a gente divulgar isso aí. Aí, gente, depois quem quiser divulgar também, passar esses contatos, pode passar que depois eu coloco lá também no meu Instagram e divulgo lá para o pessoal para poder saber onde tem ateliê, onde pode ser queimado, onde vocês podem encontrar os ateliês para queimar. Qual temperatura? Tá bom? Só perguntando de temperatura que você queima. O biscoito, normalmente a gente queima 800, 850, mas se a pessoa quiser que queime mais alto, a gente pode queimar. E eu costumo fazer as queimas no Cone 6 também, né? Mas se tiver procura para queima de Cone 7, Cone 8, Cone 4, dá pra gente queimar. Aí o que a gente precisa é ter volume de peça suficiente para uma fornada numa queima que é diferente do Cone 6, que é o que a gente costuma fazer. Tem uma pessoa aí que não quer fazer aquele. Que bom. Aí dentro da xícara, você está separando alguma faixa de queima ou não? Você está
Para poder juntar todo mundo. Não. Eu vou queimar a Cone 6. As minhas eu Cone vou queimar 6. a Cone 6, né? Mas se alguém tiver uma fornada, quiser fazer uma fornada e aí quiser colocar as xícaras junto numa fornada que tem um pedido de um cone maior, eu queimo também. Mas as minhas e as dos alunos, a do pessoal de lá, a gente vai queimar a Cone 6. Aí dá para encaixar. Ótimo. Legal. Bacana. Vem buscar sua caneca depois, hein? Tá Espera bom. aí. Obrigada, Tá César. bom? Vou fechar aqui o vídeo. Tá bom. Obrigado. Beijo. Tchau. 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 Legal. Primeira participação aí, ó. Ao vivo. Estão perguntando assim sobre o vidro, né? A Mariana estava respondendo aqui. Sobre 1.100 dá para queimar sim. É porque tem tipos de vidro, já, gente. Como o nosso esmalte é um vidro, certo? Só para vocês entenderem. Dá para derreter vidro no forno. O problema de quanto que a gente derrete o vidro, eu tenho algumas peças que eu derreto, porque a temperatura de derretimento do vidro é bem baixa, tá? Bem baixa. Ele começa a derreter alguns vidros aí por volta de 800 graus, ok? Então, o que acontece? Se eu queimo 1240, ele vai derreter de tal modo que vai ficar muito líquido. Então, normalmente eu só faço dentro de alguma coisa, tem uma contenção para ele não sair para fora, não vazar. Então, eu faço dentro de uma peça. O que pode acontecer? Como a camada é muito grossa de vidro, ele normalmente não é igual ao esmalte, então ele craquela, ele trinca. E se ele tiver se ele borbulhar durante o processo, acontece. Aí eu uso o bórax. O bórax é um fundente, né, bastante forte, que é o bórax anidro. E aí eu polvilho em cima, ajuda no processo de derretimento e formar uma camada mais lisa. Agora, cada tipo de vidro vai ter uma composição. Vai ser um pouco diferente. Por exemplo, eu uso normalmente garrafa para reciclar. Então, de vinho, de cerveja, daquelas Colbitzer muito bonitas, com azul muito bonito. Né? Eu não falo assim, alunos, trazem garrafa, porque uma vez eu fiz essa cagada, os alunos começaram a trazer as garrafas, eu tinha um depósito no outro ateliê de garrafa que eu não ia ter fio mais, mas eu brinco, se achar diferente, eu aceito. Um vidro muito bonito, Duralex, aqueles pratos Duralex, é muito legal o Duralex, porque como ele é temperado, todos os vidros temperados, né, que tem aquele coisa, quando ele quebra em caquinhos bem pequenininhos. E aí eu coloco, por exemplo, numa peça, ele fica com um craquelado muito bonito dentro. Qual que é o problema? Normalmente esse craquelado, ele chega a dar A gente estava falando sobre craquelado no outro vídeo do Nelson. Ele vai ser problema para alimento ali, né? Vai entrar sujeira ali no meio e tudo. E se ele ficar com bolhas, ele pode ficar cortante. Então, assim... a gente fez um copo que ficou com bolhas que não vai dar para não... Porque ele está fundindo, está derretendo numa temperatura bem mais baixa, ele borbulha. Se você não fizer um patamarzinho, uma parada ali, ou colocar um pouco de bórax, ele vai ficar cheio borbulhado. Mas dá para fazer uns efeitos muito bonitos com vidro. Né? A Paladino colocou que o dela fica meio branco. O que? O vidro? As bordas brancas... eu já aconteci alguns vidros de ficar assim, mas todo branco. Experimenta outros tipos de vidro. Temperatura. Quais as melhores argilas para utilitário? Responder aqui. Gers quer entrar ao vivo, né? Dá um oi, Gers. Quais melhores argilas para utilitário? Melhor argila para utilitário nas bordas. Normalmente, sim, composição do vidro pode ser. Você precisa experimentar outros vidros. Tem alguma peça aí com vidro? Não, grande não, né? Acho que derretendo tudo não. Mas vamos lá. Vou falar rapidamente aqui melhores argilas para utilitário, para responder para você. Primeiro, você tem que pensar que temperatura que você queima, ok? Então você tem que pensar na sua temperatura de queima. Não adianta você falar assim, melhor argila para utilitário é essa. Mas qual que é a temperatura que você queima? Se você queima, igual no meu caso, eu queimo cone 6, eu preciso trabalhar com argilas que sinterizam próximo do cone 6. Um pouquinho mais para cima, elas vão se derreter um pouquinho mais para cima. Isso, mesma temperatura que a minha aqui. Então, as do mercado hoje indicadas são da Pascoal, tabaco, a creme eu uso, mas assim, ela sinteriza um pouco mais baixo. Da farinha também. Seguir sua orientação de borricar bórax, senão ficou branco. Aí, ó, a Bianca colocou o bórax e ajudou a tirar o branco.
Aquela que eu coloquei na foto. Esse aqui tem vidro. Eu não sei se vai dar pra Na você. bordinha. Eu coloquei na bordinha aqui, ó. Vendo? Vidro azul. Isso aqui no fundo. Esse aqui tem textura e tá dentro no fundo, ó. Coloquei vidro verde e azul. Tá? Tem uma Cone 7. Não ficou com bolha, ficou perfeito. A experiência que eu tive Ó, com tá vendo a bordinha? Ficou um pouquinho sim, mas é por conta do meu esmalte, ó. Olha lá, ó. Um pouquinho de branco lá também, mas ficou bonito. Voltando aqui no utilitário rapidamente. Então, aí vamos lá. É que eu não conheço todas as massas. Por exemplo, a do Éder, que eu recebi agora, um monte de gente e o pessoal do Estúdio Neves estava utilizando e super indicando para Cone 7, Cone 6, né? Cone 6, na verdade. Tá. Então, se você queima Cone 7, tá ótimo, tá ótimo. Você vai queimar várias argilas aí. Aí eu trabalho hoje com Pascoal, argila creme, argila tabaco, são as melhores. Aí quando eu quero uma argila clara, eu uso a Marfim deles, mas a Marfim ainda tem um pouquinho. Gente, é muita pergunta, não vou conseguir acompanhar tudo. Tá, fala aí, responde. Tá. As argilas cremes, a argila marfim, ela não tem sinterização igual a da tabaco, mas mesmo assim ela sinteriza um pouco mais baixo. O lote que eu tenho aqui, eu fiz o teste nela, está com sinterização de volta de 3 e pouquinho. Então tá razoável. Se eu precisar de uma cor branca, eu uso ela. A argila tá? Aí a argila da Farias também tem algumas que funcionam, só que eu não uso todas as linhas dele. A argila que é melhor indicada da Farias, se eu não me engano, é a rosa dele, que é para Cone 6. Aí a Terra Nova, eu comprei lote da Terra Nova, testei. Eu não tenho tabela ali, mas se eu não me engano, a Ébano, tem duas argilas dele que é muito boa para Cone 6, é a que mais sinteriza na Cone 6 e 7, a da Terra Nova, mas eu não me adaptei muito bem com ela na parte do torno. Mas tudo bem. Vou falar umas perguntas. Tá, e voltando aqui só na coisa. E a do Éder eu vou testar por esses dias aí. Aí eu passo para vocês. Mas Estúdio Neves usava para a utilitária do Éder, a da Resende, né? Resende, muito boa. Então é isso, você tem que fazer os testes. Tá? Qual argila você indica para torno e quanto de chamote? Por que o chamote que você precisa na argila? Né? Se você for fazer escultura, você precisa de muito chamote para fazer na resistência. Então, acima de 10% é indicado para as peças mais grossas, peças mais pesadas. Ok? Você precisa de chamote, mas não vai ser legal para utilitário nessa porcentagem. Aí, normalmente, algumas argilas têm um pouco de chamote sempre, um pouquinho assim, para dar um pouco, 4%, né? Para dar estrutura nela. E essas são as melhores argilas para trabalhar no torno. As argilas mais grossas são mais gostosas. A gente classifica, a gente fala assim, a argila gordurosa, que é aquela molengona, né? Não é tão legal para torno. As argilas do Pascoal, adoro para torno. Do Farias também gosto muito para torno. São argilas que sobem bem, né? Então, assim, eu gosto de argila que tem estrutura que me dá sustentação no torno, para eu subir. Então, são as argilas que eu mais trabalho aqui, gente. Não dá para falar assim para vocês, eu prefiro essa ou aquela, mas são isso. Agora, a quantidade de chamote, 4% já está mais do que bom. Se você for fazer uma peça que precise de chamote, assim, muito chamote, aí você pode fazer mais. Então, pega ali, amorzinho, aquele saco de chamote ali para mim. Teve alguém que falou que ela usa gema de vidro. Gema de vidro é uma bolinha de vidro, né? Eu acho que sim. Eu nunca sei, não sei. Você já usou gema de vidro? Ó, esse aqui é chamote, ó. Você já usou gema de vidro? Não. Até eu lembro que não. A gente usou aqueles pedacinhos. Ó, deixa eu ver se Tá. Grossinho, chamote escuro. Esse aqui é o chamote médio da Pascoal. Eu comprei porque eu estava fazendo umas esculturas da peça que eu estava fazendo. Não tá aqui, não. Escultura não. É alguma coisa de escultura. É uma placa escultórica grossa, dessa espessura. Assim. E alguém falando em escultura, alguém perguntou aí qual que é a argila que você indica para escultura que não tenha chamote, tem que ser com chamote.
Olha, eu falo para você fazer em terracota, porque queimar mais baixo, porque é a que mais usa, né? Conversa com o Vandercock Cavalcante, o cara é fera, feríssima. E eles usam as argilas do Pascoal. Ele usa todas as argilas do Pascoal. Não é minha praia chamar escultura, tá? Então, melhor você perguntar para ele que ele sabe direitinho. Tem um vídeo dele que eu gravei lá, ele ensinando a fazer uma escultura. O cara é bem solícito, mas ele usa as argilas do Pascoal, tá? Fala aí, mais pergunta aí. Aqui. Nem tenho tempo de ler aqui. Você não usa esmalte em vidro? Não entendi. Em cima do vidro? Acho que ela quis perguntar isso. Se a gente não usa o esmalte em cima do vidro. Não, né? Esmalte em cima do vidro? Não, porque vai derreter o vidro em ponto diferente do esmalte. O vidro vai derreter muito antes do esmalte, vai causar um problema sério assim, no resultado. Você tem que sempre fazer o oposto. O oposto eu faço. Eu coloco o esmalte, depois coloco o vidro. Tá? Porque o esmalte vai ficar por um tempo lá sem derreter. Quando ele começar a derreter, então aí ele ajuda na fixação. Mas eu não faço o contrário, não. Eu nunca fiz também peças sem esmalte com vidro em cima. Eu sei que tem gente que faz e aí acaba o vidro penetrando na própria argila e gruda, mas eu tenho medo dele soltar. Então, normalmente eu coloco uma camada de esmalte por baixo e o vidro em cima. Decoração. A próxima pergunta. A faiança é boa para utilitário? A faiança é boa para utilitário? Eu nunca trabalhei com faiança. Eu conheço a massa, tá? Mas a temperatura de queima dela é mais baixa, né? Ela fica muito porosa. A característica dela é ser porosa, né? E se você for pensar que ela é porosa, eu não faria utilitário com faiança, porque vai ficar craquelado, vai ficar sugando líquido. Então, se você estiver pensando no que eu acabei de falar sobre absorção, acho que a faiança não é indicada, mas lógico, existe utilitário feito de faiança, travessa, essas coisas assim, mas você vê que é muito craquelado, né? Então, assim, eu nunca trabalhei com faiança, já utilizei. Então, não sei te falar se ficaria boa, não, mas pensando na absorção, eu acho que e o chamote para prato, você indica? Você acha que é bom para... Chamote para prato. Se você pensar que o chamote ele é usado para dar estrutura na peça, tá? Ele é para dar estrutura. É como areia é como a brita, a pedra, a brita no cimento para dar estrutura no corpo, né? Então, para prato, se você é bom, porque se você estiver fazendo um prato muito grande, por exemplo, né? Estiver fazendo um prato maior, é bem legal. Eu indicaria assim, você pode pegar uma argila aí com uns 4% de chamote, seria muito bom. Sobre mudar a absorção da peça, faz o teste. Faz o teste. Faz um prato com argila com chamote, uma argila sem chamote, mergulha ele na água e vê qual vai ser o resultado. Mas se você precisa de resistência mecânica, é bom, porque racha menos os seus pratos. A chance de rachar é menor. E a sobre a argila de cunha? A argila de cunha, ela é uma argila para altíssima temperatura. 1230, 1240 graus. 1200, estou falando besteira. Já estou confundindo a cabeça. 1.300 graus, 1.400 graus alguns fornos lá chegam. Ou seja, se uma argila suporta essa temperatura, se você queima abaixo disso, ela não vai ser funcional para você, tá? Ponto, acabou. Ela é funcional para outras coisas, mas ela não sinteriza. Vocês estão entendendo que o processo de sinterização de uma massa é simples de você pensar que ele precisa começar a derreter, igual o esmalte. Ele não pode derreter completamente, mas ele precisa começar a derreter para poder fechar os corpos lá dentro, as moléculas se juntar, para poder formar um caminho que não penetre água, não sugue água pelos poros. Se você tem uma argila que suporta 1.300, 1.400 graus, se você faz cone 6, esquece, você não vai conseguir sintetizar essa massa nesse ponto. Então, ela pode ser funcional assim, ela é uma delícia para trabalhar com torno, porque os métodos que eles usam lá, gente, vai dar uma hora que eu vou voltar, tá? As perguntas já foi, eu não consigo acompanhar as perguntas, muita coisa. Desculpa aí quem não entrou aí.
deu 1 hora aqui. Tá bom? Eu volto aqui. Deu 1 hora. Salve essa negócio, tem gente perguntando. Dá um print aí, ué. Você consegue? Não, tem gente perguntando. Ah, salvar? É salva. Vou deixar salvo aqui.